Meus amados irmãos da Igreja Batista em Dom Pedro, tudo bem com vocês? Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e desejo que vocês estejam andando com o Senhor, animados no Senhor, firmes na viva esperança que temos, né? Quero agradecer também a oportunidade de poder participar desse projeto de devocionais, agradecer a irmã Leilene que me convidou e eu estou muito alegre por poder participar e também cooperar um pouquinho com os irmãos numa devocional. E o meu assunto essa noite é sobre esperança, né? Quando a gente pensa de esperança, todo mundo talvez uma das coisas mais desejadas pelo ser humano, né? Temos esperança na educação, temos esperança nos filhos, temos esperança em muitas coisas, né? Porém, muita dessa esperança, muitas pessoas às vezes acabam entendendo ou conceituando a esperança como algo que você tem que esperar e torcer para que dê certo, né? Porém, a esperança que se revelou a nós, a viva esperança, como o apóstolo Pedro fala, e a revelada nas Escrituras, ela é uma esperança que nos faz agir e não simplesmente estagnar ou aguardar para que as coisas de fato ocorram bem, né? Ela nos aponta a direção, ela nos conta o que Deus fará, mas também nos instrui sobre o que faremos, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre esperança. Essa esperança nossa, ela está fundamentada na palavra de Deus. A esperança eterna, a esperança viva, está fundamentada no Deus vivo, no Deus eterno. E a primeira promessa que Deus fez está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem cai, se afasta de Deus, e agora, por causa do seu próprio coração, da sua própria escolha, né? E Deus faz uma declaração prometendo que um dia ele enviaria o descendente da mulher e este pisaria a cabeça de Satanás, né? E todo o desenrolar da história, ele vai dando esperança ao homem, mesmo no caos da sua existência e da sua sobrevivência em muitos aspectos. Ele vai direcionando famílias e pessoas que vão encontrando essa mensagem, vão depositando a confiança nessa promessa e vão alinhando a sua vida naquilo que Deus prometeu. E nós vemos também Abraão, né, que Deus mandou ele sair e prometeu ser uma grande nação e um dos seus descendentes seria o Salvador. Então ele vai afunilando essa promessa para o dia de cumprimento, ou de se cumprir. Isaías também falou, quando Deus usa o profeta Isaías, que é chamado também do profeta messiânico, dizendo que Deus mesmo daria um sinal para Israel. Uma virgem conceberia e daria luz a um menino, ou a um filho, e esse filho se chamaria Emanuel, o Deus conosco. Acho que uma das coisas inimagináveis pelos judeus é que o próprio Deus pisaria a terra. O Billy Graham disse que o maior evento na história da humanidade não foi o fato do homem ter pisado a lua, ou do homem tentar se aventurar aos céus, né? Mas foi o fato de Deus ter pisado a terra. Esse é um fato maravilhoso e um fato que de fato, né, muda toda a história humana a partir desse fato, dessa história que o Senhor vem aqui e se encarna e se torna um homem, né? Então, Isaías fala que esse menino seria o Emanuel, o Deus presente. Fala também que o governo estaria sobre seu ombro, isso um pouco mais à frente, no capítulo 14, no capítulo 9 de Isaías. Diz que seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai de eternidade, príncipe da paz, né? Então são tantas as atribuições que se faz a esse menino que nasceria. Muitos meninos se tornaram reis de países importantes, mas somente Jesus é o rei que se fez menino, né? É o rei que se faz homem. E quando os anjos anunciam a chegada de Jesus, eles falam, os pastores estão amedrontados, e o anjo fala, não tenham medo, porque eis que vos trago boas notícias de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que notícia maravilhosa! Enche o coração de novo de esperança. Aqueles homens que estavam ali, talvez anos de suas vidas, como pastores, seguindo a rotina das suas vidas,
de repente recebem uma notícia que enche seus corações de esperança. E fala que eles foram até lá ver aquilo que o Senhor havia dado a conhecer. Então, a esperança bíblica que fica, que permanece, que faz com que a gente seja preenchido, ou seja desafiado, ou no sentido de sermos, de vir em nosso coração essa esperança que produz em nós motivação, que produz direção, que produz obediência, ela é fruto da ação da palavra de Deus em nós. É fruto da revelação de Deus, da palavra de Deus aos nossos corações. É quando nós começamos a se aperceber daquilo que Deus está contando para nós. E aquilo começa a ser o nosso valor. Então isso enche nosso coração de esperança. Quantas pessoas não estão sem esperança? Quantos crentes não estão sem esperança? Muitos têm perdido a luta contra o pecado. Estão desesperançosos, sem esperança, porque já tentaram tanto tempo e não conseguiram. Então, a palavra de Deus, de novo, trazendo ao nosso coração, ela nos traz esperança para continuar lutando, para continuar se reerguendo, para continuar edificando, para continuar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E há muitos outros textos no decorrer do Evangelho e também posteriormente, quando os apóstolos que estão guiando, ou fazendo a obra que o Senhor havia colocado nas mãos deles, de ir por todo mundo e fazer discípulos. Esse é outro grande desafio, Quanto mais vemos o mundo caindo e se afundando em seus pecados, mais desesperançosos ficamos. Quanto mais vemos pessoas afundando nos vícios, menos esperançosos ficamos. Quanto mais nos envolvemos com pessoas e vemos menos mudança, mais desesperançosos ficamos. A esperança vai muito rápido, até no ministério, Às vezes trabalhamos com pessoas que a gente olha e a gente pensa, isso aí nunca vai mudar, Começamos a enxergar pela ótica humana. Porém, os discípulos sempre nos ensinaram e sempre caminharam também na esperança da palavra de Deus. Continuaram semeando porque Deus havia mandado semear. E alguns textos como Romanos 15, versículo 13, diz assim: o Deus da esperança lhes encha de toda alegria e paz, para sua confiança nele, para que transbordeis em esperança. Então Paulo está finalizando sua carta aos Romanos, e ele fala que o Deus da esperança encha eles de alegria e de paz, para que eles transbordem em esperança. Então muitos crentes têm perdido a paz e a alegria, e há muitos fatores que roubam a paz e a alegria. Um deles é o pecado, outro é a desobediência, outro é quando a gente começa a amar mais esse mundo do que a Deus. Isso tudo traz desesperança, nos rouba a alegria, nos rouba a paz. E por isso muitas vezes não somos esperançosos no Senhor, Não no sentido de só esperar as coisas acontecerem, mas no sentido de porque as coisas vão acontecerem, então eu estou no caminho daquilo que vai, no caminho que o Senhor nos deu para que a gente andasse, para que quando Ele efetuasse, nós estivéssemos aonde Ele queria. Romanos 12 diz: alegrem-se na esperança. Essa esperança está relacionada ao Salvador da nossa alma. O Salvador que veio em cumprimento ao que Deus havia prometido, em cumprimento ao plano perfeito que Ele havia feito, antes mesmo da criação do mundo, estabelecendo que Cristo Jesus era o Salvador. E que um homem só poderá se achegar diante de Deus se crê em Cristo Jesus. Deus aponta a direção, realiza o plano, Ele tanto é o executor, Ele tanto é o que pensou, e Ele é aquele que normalizou também essa relação. Então Ele se revela, mas Ele estabelece também a maneira com que o homem se achegará a Deus. E é nesse sentido que esse Salvador, essa esperança eterna de que um dia estaremos com o Senhor, seremos redimidos, seremos transformados, isso pensando no futuro, Isso deve nos alegrar e deve fazer com que a gente tenha uma espera ativa, porque Ele nos deu muita instrução enquanto esse dia não chega. É fato que Cristo virá. Não sabemos o dia e nem devemos ficar imaginando ou caçando razões para achar o dia. O fato é que Ele virá. E isso deve trazer paz, alegria ao nosso coração, esperança,
porém temos muita instrução enquanto ele não vem. Paulo, quando estava em Coríntios, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala: visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Né? Paulo, ele é um exemplo de um irmão que trabalhou com uma igreja problemática. Talvez muitos de nós já teriam pulado fora do barco, ou deixado os coríntios lá a ver navios, né? Já poderia até considerá-los como não crentes, né? Mas por causa da esperança, Paulo continuava confiadamente fazendo o que Deus havia falado, exortando aqueles irmãos, escrevendo uma carta muito dura para eles, com o objetivo de que eles se arrependessem e voltassem ao caminho do Senhor. Né? Pedro também fala que ele nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, isso é muito profundo. A esperança, ela está em Cristo. Se nossa esperança não está em Cristo, se não entendemos que essa esperança ela é viva, ela faz com que a gente faça a coisa, ela faz a gente perdoar, ela faz a gente crer, faz a gente pregar, faz a gente anunciar, faz a gente servir. Né? Talvez você esteja cansado de servir. Talvez você esteja cansado, né, da esperança. E muitas razões podem acontecer na sua vida, no seu ministério, principalmente dentro de igrejas, né? Quantas coisas encontramos na igreja que não deveria estar lá. E isso às vezes tira a sua esperança. Isso às vezes tira a sua alegria. Mas a nossa esperança, ela está em Cristo. Quando olhamos para Cristo, o coração enche de novo de ânimo de trabalho, de fazer o que Ele quer que a gente faça. Né? Então que você, irmão, e eu tenhamos esperança. A esperança em Cristo, que está desde lá do começo, alicerçada na palavra de Deus. Essa esperança, ela só vem porque devemos confiar no que Deus falou. Fora ela, a nossa esperança ela vai depender desse mundo, vai depender da pessoa, vai depender dos outros, mas não de Deus. Você quer ter uma esperança que te alegra, que te fortaleça, que te faz pregar, que te faz anunciar, que te faz amar, mesmo quando você já está cansado, né? Lembro de um outro texto que diz: não vos canseis de fazer o que é certo, não vos canseis de fazer o bem. Às vezes cansamos. E por que vamos voltar e pegar aquele trabalho duro de novo? Por causa da esperança, da viva esperança que temos, por causa de Cristo. Então que Cristo anime seus corações, dê ânimo para vocês, dê esperança para vocês. Continuem fazendo o que Ele mandou, continuem pregando, continuem amando, servindo, continuem sendo leais, sendo amigos verdadeiros, cuidando de suas famílias, né? Cuidando de seus filhos, cuidando do seu amigo, do seu vizinho, do seu pai, né? E servindo a Deus com toda alegria. Alegrem-se na esperança. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Em outra oportunidade a gente pode falar mais sobre essa esperança. Deus abençoe.